Fiz besteira, aconteceu a tragédia. Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Na verdade, puxando pela memória, é a segunda. Como vocês viram, trincou uma parte do vidro traseiro do Galaxy S23 Ultra que a Samsung me mandou para testes. Lembro que quando analisei o S22 Ultra, ele veio com uma capinha que achava meio feia, embora desse aderência e protegia. Mesmo sem dados específicos, acho que podemos levantar aquela estatística genérica de que é uma minoria dos brasileiros que utiliza smartphones sem capa, ainda mais quando a gente considera esses modelos muito caros. Foi o que fiz e percebi que este cara escorrega bastante. Com vidro na frente e atrás, uma superfície lisinha, ele vai ser o terror de calças ou shorts de moletom, por exemplo. Foi esse o meu caso. Tava com o aparelho no bolso, ele é grandalhão, ficou um pedacinho pra fora que foi deslizando sem que eu visse. Puf, acidente. Ele tem boa resistência, mas vidro é vidro, né? Se bater naquela posiçãozinha do azar, não tem jeito. Mas beleza, para além do imprevisto, este vídeo é uma análise. Vou falar sobre minha experiência de 2 semanas com o Galaxy S23 Ultra, um dos principais tops de linha da atualidade. Desde já peço que todos toquem no gostei aqui embaixo, que é o joinha, se fica pro final é facílimo de esquecer, e por que não, escrevam um comentário simpático para me ajudar no engajamento. Super simples de vocês fazerem e me ajuda uma tonelada. Outra coisa, quem quiser ficar sabendo quando esses telefones estão em promoção, não marque bobeira, entre em meus grupos gratuitos, no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu indico promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao seu app escolhido. À primeira vista, quando foi lançado, o S23 Ultra me parecia igualzinho ao antecessor, 100%. Não é bem assim. Uma mudança sutil, mas que gostei bastante nele, foi nas bordas laterais, que ficaram um pouco mais chapadas. Isso melhorou minha pegada e fez com que eu, vejam só, nem me importe mais com a leve curvatura da tela. Com uma capinha, é uma percepção que deve se abrandar bastante o que ele mudou nas bordas, embora ainda valha a menção. De resto, é um aparelho realmente similar ao seu irmão mais velho. Uma atualização contida da Samsung, digamos, que pôs aqui o processador Snapdragon 8 Gen 2 personalizado para a linha Galaxy, são 12 GB de RAM e 256 de armazenamento na unidade que testei. O processador recebeu um tapinha, leve aumento de performance em relação à versão regular do mesmo chip, nada que deva fazer grande diferença prática. E aí não falo daqueles testes padronizados de performance, benchmarks, beleza? Me refiro à experiência do dia a dia. Pra ser sincerão com vocês, gente, não percebi disparidade nem em relação ao S22 Ultra, que utilizei por um período legal. Isso não é demérito pro S23 Ultra, apenas um sinal de que esses smartphones chegaram em um patamar excelente, que, digamos, ultrapassa o perceptível no cotidiano. São ambos smartphones velozes que trocam entre aplicativos de maneira fluida, etc. A versão passada acabei usando por cerca de 2 meses no fim das contas, e ela, de certa forma, manteve o desempenho inicial. O atual, como disse, passei 2 semanas com ele, ainda não é tempo para se fazer avaliações profundas, embora a expectativa, vamos combinar, seja boa. Qual seria a situação ideal? Utilizar o smartphone por, sei lá, 1 ano e depois voltar para contar a experiência de longo prazo, como é que ele se comportou com o passar dos meses. Sei disso, mas trabalho dentro das possibilidades e nelas é um bichão veloz. O resultado em games está na mesma linha desses comentários que acabei de fazer. O que precisei, ele rodou tranquilo. Notei que em vários momentos eu tapava uma caixa de som enquanto jogava. Só uma curiosidade, mas em termos de temperatura, desempenho, achei tudo agradável. O áudio é bacana, tem boa profundidade, sai por baixo e pela frente. Era esse de baixo que eu às vezes tapava durante os games. O leitor de digitais embutido na tela, já disse em vídeos anteriores que não é minha tecnologia preferida, embora com os anos a gente vai se acostumando. E o do S23 Ultra é um bom exemplar, realmente não me peguei brigando com ele para reconhecer, foi numa boa. E a tela é super fluida, em todo o meu período com ele eu a mantive naquele modo de suavidade adaptável para quem tá curioso. Quer dizer, quase sempre ela tá com a taxa de atualização alta, o que gera essa resposta 1 para 1. Vou inclusive alterar a ordem da minha análise para dizer que a bateria se manteve muito boa nesse modo mais alto, digamos assim, da tela. Em uma utilização convencional de YouTube, Spotify, redes sociais, sem games, consegui cerca de 26 horas totais de autonomia com 7 horas e 40 de display ligado. Teve outra ocasião em que eu verifiquei e consegui 35 horas totais com 6 de display ligado. É algo acima do que rolava no S22 Ultra. Então, partindo não só desses tempos que mencionei, como da impressão que tive no uso geral durante 2 semanas,
fiquei com essa ideia de que este cara me deixa um pouco mais tranquilo em relação à bateria. A famosa canetinha, é claro que ela está presente, é o aspecto da linha Galaxy Note que esse modelo herdou, né? O quanto ela vai ser útil depende de cada um. Tem ilustradores, editores de vídeo que exploram um bocado para editar legendas no aplicativo CapCut. Eu a coloquei em ação algumas vezes, achei um barato. Para disparar a câmera remotamente, apenas apertando o botãozinho, também foi show de bola, sem burocracia, sem aquele lance de sincronizar como é necessário com aqueles acessóriozinhos baratos que a gente compra da China. E, claro, nas vezes em que fui desenhar ou anotar algo, posso dizer que a sensibilidade é de fato muito boa. Tem inclusive quem coloque uma película fosca, mais ríspida na tela, para que o retorno tátil seja parecido com aquele do papel. Deve ser uma experiência bacana. Um aspecto muito destacado no S23 Ultra em relação ao modelo Plus e ao S23 padrão foram as câmeras, já que esse bichão aqui tem zoom óptico de 10 vezes e uma lente principal de 200 megapixels. O zoom é realmente ótimo e uma superioridade clara que ele vai ter para quem gosta de fotos aproximadas. Dá para captar detalhes realmente de muito longe, o que chama a atenção de uma galera. Eu, pessoalmente, acabo não ligando tanto porque o fato é que não uso muito a lente zoom. Só que não existe discussão. Para quem curte, é um baita aparelho. Já sobre as câmeras principais, a frontal tem um nível muito bom, retém uma qualidade ótima de detalhes, o alcance dinâmico é competente para fotos no contraluz. Quando a iluminação está muito baixa, ela pode sofrer um pouquinho sim, embora em situações favoráveis, convencionais até à noite, ela faz um bom trabalho. A lente traseira padrão, ela tá num patamar que dispensa grandes discussões, quando a gente fala num usuário comum. Em modo automático, a qualidade das fotos é enorme, mesmo em momentos desafiadores, o aparelho entrega definição show e ruído relativamente baixo, uma câmera em que dá para confiar, que tirando 2, 3 fotos, a gente sabe que uma delas vai ser boa. No modo automático, o sensorzão da lente principal exige que às vezes a gente ache o melhor ângulo para que alguma coisa que a gente não quer que fique desfocada fique. Sobre a lente wide, ela faz umas aproximações interessantíssimas, uma espécie de modo macro com qualidade ótima, outro trunfo do S23 Ultra. E os 200 megapixels, Rodrigo? Bom, por padrão, ele tira fotos em 12 megapixels, juntando vários pixels em um para entregar uma imagem com iluminação aprimorada, como eu descrevo de maneira genérica. Mas dá para ir lá no aplicativo de câmera da Samsung e pedir para que ele entregue uma foto de 200 megapixels raiz, completa. Só que, sinceramente, num sensor de celular, que é menor do que o de uma câmera dedicada, esses 200 não fizeram grande diferença em minha experiência. Aí na tela vocês veem uma comparação que realizei nessa resolução máxima do Ultra, tendo ao lado o S23 Plus nos 12 megapixels tradicionais. E ficou claro que não rolaram ganhos palpáveis. De verdade, rolou até uma certa perda de qualidade em certos momentos, além de a captura ela ser um pouquinho mais lenta para ser finalizada. Minha recomendação é, se você vai utilizar o modo automático, não tem nenhuma necessidade específica demais, deixa nos 12 megapixels padrão. É só não mexer em nada que o telefone vai saber o que fazer com esses 200. Outra coisa, Rodrigo, a qualidade das câmeras no Instagram, nas stories, já se iguala à dos iPhones? Não, ainda não. E isso não tem diretamente a ver com a qualidade do equipamento em si. Tem a ver com a otimização do aplicativo, que até hoje é maior para os dispositivos da Apple. Quando a gente fala em vídeos tirados em situações não muito favoráveis de iluminação, ou quando a gente coloca filtros, elementos gráficos em cima das imagens em movimento, existe uma perda de definição mesmo quando a gente o compara com iPhones que não são tão tops assim. Tirando isso de Instagram Stories, que menciono por ser uma utilização popular, enfim, tirando isso, é um telefone que vai muito bem em filmagens. Inclusive, um aspecto muito interessante de todos os Galaxy S23 é que tanto com a câmera frontal quanto com a traseira, eles são capazes de fazer o modo retrato em vídeo, quer dizer, o fundinho desfocado agora na resolução 4K. Os antecessores só suportavam Full HD. É um barato, gente. Um barato. Inclusive, isto que vocês estão assistindo agora está sendo filmado pela lente frontal do S23 Plus, que é a mesma. Antes de começar a gravar isso aqui, eu apenas toquei e segurei o dedo na tela para travar a exposição. Configurei o desfoque no nível 3, que está abaixo da metade. Prefiro assim porque me parece que o efeito fica mais natural. Se a gente põe o desfoque lá no máximo, as coisas ficam forçadas. Diria que com esse upgrade para o 4K,
Esses Galaxy podem sim substituir câmeras dedicadas para a produção de conteúdo no YouTube. Vídeos como este aqui, não só na frente da câmera, né, como captando imagens de produto, etc. Inclusive, os arquivos gerados por esses Galaxy são tranquilaços de serem jogados no editor e já podem ser mexidos. Lembro que, quando analisei o iPhone 14, passei um tempo com ele, gerei o fundinho desfocado em vídeo 4K que ele tem também, é uma novidade dos dois concorrentes. Só que os arquivos do iPhone precisam ter o desfoque de fundo processado. Quando coloquei no DaVinci Resolve, a imagem estava toda meio diferente, exigia uma correção de cor que me deixou meio cansado. Não é o caso do S23 Plus, do S23 Ultra. Joguei, já estava quase tudo certo ali, só dei uns ajustes. Então, voltando a falar sobre aquele lance de substituir uma câmera dedicada, só me parece que uma dessas ainda consegue produzir um desfoque mais adequado em certas cenas, captação de imagens de produto, porque o desfoque feito basicamente pelo software, né, nesse modo retrato em vídeo, ainda não pega certas nuances. Mas, de maneira geral, sem grandes estripulias, 100%. Ó, vocês veem, tô gravando aqui. Ah, e a câmera traseira faz 8K a 30 quadros por segundo. Nesse caso, sem o tal do modo retrato em vídeo. Então aí meus comentários sobre o Galaxy S23 Ultra, pessoal. Uma atualização que não é revolucionária, mas é muito bem-vinda. Otimizou a bateria, deu um tapa na câmera, adicionou esse modo retrato em vídeo com resolução maior. E claro, sobre os outros da linha, mantém os diferenciais da memória RAM maior, de ter a canetinha, de ter esse zoom 10 vezes ótico. Apesar de ser uma atualização pontual, por assim dizer, é pontual em cima de algo que já era muito bom. Esses dias, encontrei com 3-4 seguidores em Aracaju, eles me viram com este cara e perguntaram: e aí, Rodrigo, o que achou? Minha reação automática é sempre dizer algo do tipo: pô, não tem erro, né? Não só pela potência, pelo hardware, mas por a Samsung nos últimos anos vir maturando bastante o software, a experiência do pacote mesmo. É isso, um aparelho meio que sem erro para quem curte Android e, óbvio, pode pagar, porque a gente não pode ignorar esse detalhe entre várias aspas. Neste momento da gravação ainda custa algo em torno dos 8.000, preço pancadão para um smartphone, ainda mais quando a gente considera a realidade brasileira. Mas o que vem acontecendo nos últimos anos é que depois de 5, 6 meses os valores caem. Vamos dizer que um S23 Ultra a gente pode esperar na casa dos 6.000, 5.000 alguma coisa. Considerando o padrão de preço recente em eletrônicos, já é algo que fica bem mais vistoso. Só coloquem uma capinha, por favor, para não acontecer o mesmo que rolou com esta unidade. Foi mal aí, Samsung. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se e ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição e a gente se vê. Até mais.